Glória a Deus, é fogo puro. Aleluia, vamos ficar em pé, igreja. Senhor, Tu és digno de toda honra, toda glória, Senhor, toda adoração. Tu és digno de todo o nosso louvor, Pai. Estamos aqui de mãos rendidas a Ti, Senhor, para Te exaltar, Senhor, dar tudo de nós mesmos para Ti, Senhor. Foi para isso que nós viemos, para cultuar a Ti, Senhor. Esse é o culto do Espírito Santo. E nós vamos dar o nosso melhor a Ti, Senhor. Nós vamos entregar tudo, Senhor, nas Tuas mãos nesse momento. Nossa casa, nossa vida, mas agora a atenção seja voltada toda para Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos alegrar, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Ele sempre faz. Ele sempre faz. Mais do que merecemos. Ele sempre faz. Mais do que merecemos, Ele sempre faz. Mais do que merecemos. Nós acreditamos em tudo aquilo que a Tua palavra diz. Acreditamos em tudo que tens profetizado. Viveremos para ver cumprir cada palavra. A restauração chegou.
obrigados. Aleluia. Que Pai maravilhoso, que Deus bondoso. Oh, Senhor. Oh, Pai, Tu sabes que esse meu choro, Senhor, todas as vezes não é choro de tristeza. Esse é choro de gratidão a Ti, Pai. E uma gratidão verdadeira leva a lágrimas, mas a alegria, Senhor, explodindo dentro. Oh, obrigado, Pai. Abba. Aleluia. Oh, obrigado, papai. Levantamos o Teu nome. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. És mais real do que chão em que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Seus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Abba, Abba, eu pertenço a Ti. Abba, eu pertenço a Ti. Estás mais perto, estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto, estás mais perto do que a pele em meus ossos. Estás mais perto, estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto do que a pele em meus ossos. Teus pensamentos, teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Abba, 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 Paizinho, eu pertenço a Ti. Paizinho, eu te amo. Abba, eu pertenço a Ti.
irmão, você é livre para adorar. Antigamente no Novo Testamento tinha todo aquele processo para você se chegar ao trono. Você se chegar a Deus. Mas aí veio Jesus. Ele nos conectou novamente com o Senhor. De só uma cerimônia. De todo um processo. Nós temos agora intimidade com Ele. E neste momento você não precisa. Cada pessoa tem o seu jeito de adorar. Uns pulam. Uns ficam só em espírito, falando em línguas. Outros correm. Eu quero te dizer, aquilo que você sentir vontade de fazer agora na presença do Senhor, você faça. Aleluia, não se prenda, não tenha vergonha, porque o seu Deus, Ele recebe. Aleluia, aleluia, Jesus. Ele é digno, Ele é digno. Ele é merecedor, Ele é merecedor. Esqueçam de mim aqui na frente, esqueça. Só pense no Senhor. Aleluia. Faça a sua adoração individual a Ele. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciões rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam: Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Tua é a glória. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Tua é a glória. Noite e dia, te adorando, te rendendo graças, cantando louvores, hinos, cânticos. Santo, Santo. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite suba a Ti nossa adoração.
Glórias a Deus, amada igreja. Boa noite, a paz do Senhor. Pode ligar em mim. Amém, glórias a Deus. Liette, esqueci da minha... Vou pegar aqui o celular. Saúde a todos com a paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite. Gostaria de saber se tem algum visitante nessa noite. Nenhum? Todos da casa? Glórias a Deus, né? Irmãos, estão preparados para um culto abençoado, culto do Espírito Santo, né? Onde Deus vai falar tremendamente com cada um de nós, eu creio, né? E vamos celebrar mais essa noite, né? Com louvores e com a palavra do Senhor, né? Aleluia. Irmãos, eu gostaria de ir para os nossos avisos. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Comunhão dos jovens, né? É o primeiro comunicado. Comunhão dos jovens, na sexta-feira, dia 18, às 19 horas. E o ponto é aqui na igreja. Se tiver seu filho jovem, traga, né? Para desfrutar da palavra do Senhor. Deu certo, Laurinha, aí? Pronto. Treinamento de mídia, dia 19, sábado, às 15 horas. Né? Vai ser um momento onde os jovens vão estar desenvolvendo aqui um treinamento de mídia, né? Os irmãos da sede, né? Que tem já um bom treinamento, uma boa bagagem, vão estar aqui para estar ensinando os irmãos, dando essa força. E, com certeza, quem estiver interessado tem que estar aqui às 3 da tarde, no sábado. Amém? Próximo. Verbo nas ruas. Amém? Glórias a Deus, né? Já tivemos o primeiro verbo nas ruas, né? Que foi quinta-feira passada. Foi uma bênção de Deus e creio que só vai crescer, né? Vai ser uma bênção de Deus cada vez mais, porque vai despertando algo novo em cada um de nós, né? O mover do Espírito Santo sobre nossas vidas no evangelismo, né? Então, o próximo tempo à mesa, dia 26 de junho, às 7h30, aqui na igreja também, as mulheres já estão todas convidadas para estar aqui presente, né? É realmente um momento maravilhoso, onde mulheres são edificadas com a palavra do Senhor. E quem tiver alguém, né, que precisa daquela oração, uma força, chame, né, sua vizinha, sua amiga, e vai ser bênção do Senhor. Como todos os nossos eventos que tem na nossa igreja, são a bênção do Senhor. Glória a Deus. No domingo, tempo à mesa, como é o nome dela? Alvaneide Moura, né? Vai estar aqui trazendo a palavra, né? Então vai ser mais abençoado ainda, né? E eu creio que vai ser um tempo glorioso para nós. Glórias a Deus, né? Domingo, nosso culto de celebração às 6 horas, com a missionária Mirna, né? Mirna Ruda, lá do Verbo Aldeota, vai estar aqui, com certeza trazendo também uma abençoada palavra para nós, né? E ela canta demais, né? Com certeza vai estar também cantando para nós. Missionária, sim. Então é isso, meus irmãos. Aqui é a agenda, se ficou alguma dúvida, pode estar procurando alguns de nós, né? Para querer tirar alguma dúvida sobre o culto de mulheres, o culto de missões, também sobre o treinamento da mídia. Pode estar vindo falando comigo, com o pastor, com as meninas que estão aqui na frente, né? Que a gente vai esclarecer alguma coisa. Vamos para o nosso minuto verbo. Vamos para o nosso dízimos e ofertas. Glórias a Deus. Aleluia.
Peço que os irmãos abrem Coríntios, né? Coríntios 9, versículo 7. Glórias a Deus. Bom, no capítulo 9, 2 Coríntios, no versículo 7, fala assim: cada um dê conforme determino em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer o que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas e em todo o tempo tenha todo o que é necessário para você transbordarem em toda boa obra. Aqui Deus está dizendo, né, que você realmente tem que ter um coração amável a estar servindo, a estar, como é que se diz? Servindo a casa do Senhor, ofertando de coração. Porque o primeiro princípio da oferta, né, sobre ofertar, vem os princípios de você já ter aquela generosidade de estar servindo ao Senhor, ter aquela vontade, não por obrigação, mas vontade de estar servindo a casa do Senhor, de estar trazendo a oferta para a casa do Senhor, sem nenhum constrangimento, mas de coração. Amém? Então, eu queria aqui falar para vocês uns pontos que eu tenho aqui sobre a oferta. Que fala assim, generosidade. A Bíblia incentiva com alegria, de forma generosa. Gratidão. As ofertas são uma forma de expressar gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. O coração. A oferta deve ser de coração e não por obrigação e nem tristeza. O reconhecimento da oferta reconhecemos que tudo que temos vem de Deus. O propósito, as ofertas contribuem para uma obra da igreja e para ajudar os necessitados. Então, eu peço a todos que venham ofertar de coração, com generosidade e com amor, porque realmente tudo que nós temos é tudo que o Senhor nos dá, nos concede. Amém? Glórias a Deus. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Glórias a Deus. Vamos fechar nossos olhos, vamos render graça ao Senhor, porque Ele é digno de honra e de glória. E Ele nos supre de todas as coisas, Pai. Senhor Deus, obrigado, Jesus, por essas ofertas, Senhor Jesus, que chegou à Tua casa, Senhor Deus. Nós cremos ela multiplicando, Senhor Jesus, para saciar, Senhor, a Tua casa e aqueles necessitados, meu Senhor. Pai, abençoa aqueles, Pai, que estão com desempregados, Senhor Jesus, aqueles que estão esperando portas de emprego, Pai. Nós declaramos portas se abrindo, Pai. Nós declaramos tudo de bom acontecendo na vida dos nossos irmãos. Nada faltando, dispensa cheia e tudo se multiplicando, Pai. Pai, nós te damos graças, Pai, porque nós somos ricos em Ti, Senhor. E eu agradeço em nome de Jesus por tudo. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, nós temos aqui um testemunho, né, da minha irmã Eliette. Vai contar aqui os feitos do Senhor na vida dela. Com certeza são coisas maravilhosas. Amém.
Boa noite, igreja, paz do Senhor Jesus. Quero falar para vocês que Deus é bom o tempo todo. Deus é maravilhoso. Tá com 2 anos que a gente colocou uma causa na mão do Senhor. E fiquei angustiada algumas vezes, né, que não dava certo. Mas eu sempre falava para minha filha, deixa que vai chegar o tempo e o tempo é do Senhor. Aí quando foi ontem, ela vendeu a casa. Mas o marido estava daquele jeito, o ex-marido não queria assinar. E eu, Senhor, não vou ficar angustiado, está nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade. Quando a mulher já tinha colocado o dinheiro na conta dela, tudo. Depois a mulher chegou e ficou tipo assim, desconfiando da minha filha, né? Que o ex-marido não assinou. Mas eu sempre estava calma. E se existe uma coisa que eu aprendi com a Kílvia, foi confiar no Senhor e ter calma, né? Aí quando foi hoje, ele veio, assinou. Eu disse, está vendo? Tudo é no tempo de Deus. Nada é no nosso tempo. O tempo é do Senhor. Então, quando a gente colocar uma causa na mão do Senhor, confie e espere. Porque Deus é bom. É o nosso cuidador. O nosso ajudador. E é esse Deus que a gente servimos. E toda a honra e toda a glória devemos dar a Ele. Amém? Glória a Deus, né? Agora eu vou chamar nosso irmão Vinícius, né? Vai estar trazendo uma palavra abençoada essa noite para nós. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Pego de surpresa, mas o que importa é que Deus é o dono da obra, amém? Quem está alegre, diga amém. Estou feliz, irmãos, estou alegre. Para mim não é me pegar de surpresa, porque todo aquele que milita para a obra de Deus não é pego de surpresa, não é verdade? O apóstolo Paulo disse para Timóteo, para nós nos apresentar como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Amém, meus irmãos? Abre comigo a sua Bíblia em Salmo 24, livro de Salmos, capítulo de Salmo 24, uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Eu queria compartilhar com a igreja, não seria o pregador dessa noite, seria nosso irmão Claudemir. A nosso irmão Claudemir recebeu uma convocação para o trabalho nessa noite. E nós estamos aqui, irmãos, para adorar o nome do Senhor. Amém? Você é livre para glorificar o nome dEle. Você é livre para exaltar o nome dEle. Eu creio que o Senhor falará ao seu coração. E que você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Vai sair daqui diferente, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, antes de trazer uma palavra, eu queria fazer uma oração, amém? Peço meus irmãos, por gentileza, a se ficar de pé, fazer uma oração. Vamos orar. Nós estamos num propósito, estamos numa guerra espiritual, orando por vidas, por almas, entrarem por essas portas para estar adorando o nome do Senhor. E nós sabemos que é uma luta, é uma guerra espiritual muito grande. E nós sabemos que o inimigo ele não quer que vidas se rendem aos pés de Cristo. Mas nós sabemos que existe um Deus poderoso, Ele é forte, Ele é poderoso para desfazer todas as obras do diabo. E eu creio que Ele vai trazer pessoas para este lugar, por intermédio da sua vida, por intermédio das palavras que saírem da sua boca. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas por intermédio das nossas vidas. Amém? Vamos orar em espírito de oração. Vamos pedir para Deus alcançar essas vidas que já foram evangelizadas, né? Nós evangelizamos aqui naquele dia. E eu creio, irmãos, que pessoas deram a resposta de estar aqui, adorando o nome do Senhor. Pessoas me prometeu, falou, vou estar lá, adorando a Deus com vocês. Eu vou estar lá. Eu quero que vocês orem pela minha vida. Eu com certeza vou orar pela tua vida. Mas eu quero você lá. Eu creio também que vocês evangelizaram,
levaram a palavra ali, convidaram, e eu creio que essas pessoas vão estar aqui adorando o nome do Senhor. E eu creio também que dia 24 agora, vai ser quinta-feira, aqui na Avenida 17, eu creio que Deus vai fazer grandes coisas, irmãos. E eu creio que Deus vai trazer vidas para entrar por essas portas, amém? Vamos orar, feche teus olhos. Pai, nós te adoramos. Nós te glorificamos, ó Pai, nessa noite. Nós estamos aqui, meu Pai, como igreja. E a tua palavra diz, meu Pai, que tudo que está ligado na terra será ligado no céu. E o que está ligado no céu também será ligado na terra. Pai, a tua palavra ela é fiel e verdadeira, Senhor. Nós estamos aqui nessa terra, meu Pai, para salgar este mundo, Pai. Nós estamos aqui como luz para este mundo. E nós estamos aqui como igreja para proclamar a sua palavra, Senhor. Para levar a sua palavra. Para que vidas sejam libertas. Para que vidas sejam transformadas. Para que vidas sejam alcançadas, Senhor, por intermédio da sua palavra. E nós estamos aqui, Senhor, clamando por essas vidas. Clamando por essas almas. Pessoas que estão presas nas drogas. Pessoas que estão presas nos vícios, na bebida. Estão presas, meu Pai, não tem força para vir para a tua casa. Ela não tem força, Senhor, para largar, meu Deus, o pecado. Mas nós estamos aqui clamando a um Deus do impossível. A um Deus que tem poder para libertar essas vidas, Senhor. Para alcançar essas almas que estão oprimidas, que estão acorrentadas, que estão aprisionadas, Senhor, nas mãos do adversário. E nós oramos, ó Pai, nós estendemos as nossas mãos e te pedimos, ó Pai, alcance essas almas, alcance essas vidas, ó Pai. Toma esse evangelismo nas suas mãos, no dia 24, na Avenida 17. Nós estamos aqui, meu Pai, como soldado de Cristo, para levar a sua palavra, Senhor. E nós cremos, ó Pai, na sua palavra, que essas vidas serão alcançadas, que essas vidas serão libertas, Senhor, pelo poder da sua palavra. E eu creio, meu Pai, juntamente com a sua igreja, nós declaramos libertação, nós declaramos transformação, nós declaramos, ó Pai, vidas sendo libertas, nós declaramos vidas sendo alcançadas pelo poder da sua palavra. Pai, a glória é do Senhor, a honra é do Senhor, tudo é para ti, Pai. Tudo é para o teu nome ser glorificado. Tudo é para o teu nome ser exaltado, Senhor. Pai, nós não queremos números, ó Pai. Nós não queremos número, mas nós queremos vidas. Queremos almas se rendendo aos seus pés, ó Pai. E nós estamos aqui clamando, te buscando, em um espírito de oração, pedindo ao Senhor, para que essas vidas sejam alcançadas, para que essas vidas sejam libertas, pelo poder da sua palavra, pelo poder da sua palavra. Teu Espírito Santo venha convencer essas vidas, Teu Espírito Santo venha convencer essas almas, ó Pai, para que essas vidas venham se render aos seus pés. Pai, honra esse trabalho, honra essa igreja, honra a fé da tua igreja, Senhor, honra a fé do pastor dessa igreja, honra a fé, meu Pai, do verbo da vida, Senhor. Pai, nós não estamos buscando, meu Pai, coisas materiais. Nós estamos buscando vidas para o teu reino. E eu creio, meu Pai, que o teu nome há de ser glorificado em nome de Jesus. A igreja concorda? Amém? Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Amém? Eu me lembro, meu irmão, quando eu fui me apresentar no quartel, eu creio que muitos homens que estão aqui, lembra? E quando a gente vai se apresentar para fazer, né, essa listar, né? Há uma convocação. Nós temos que estar lá para se apresentar. E nós, como cristão, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós somos um soldado de Cristo. E a nossa vida também, nós precisamos também nos apresentar diante de quem? Diante do Senhor. E nós precisamos estar o quê? Todo momento pronto, preparado.
a qualquer ocasião, qualquer oportunidade, para que você venha falar do amor de Cristo, para que você venha transmitir a palavra do Senhor, você venha estar preparado. Você venha estar respaldado através da palavra de Deus. Para quê? Para que você não venha ser envergonhado. Para que você venha ganhar essas vidas para Cristo. E assim é a nossa vida. Nós precisamos estar preparados todo momento. Quando acontecer uma eventualidade, como aconteceu hoje, o irmão não pôde vir. Vinícius, pode trazer uma palavra, né? A gente tremendo ali na base, diante do Senhor. Mas estamos preparados, vamos pregar. Vamos falar do amor de Cristo. Irmão, prega a palavra tem mais de 10 anos. Mas todo momento que eu recebo a oportunidade para trazer uma palavra de Deus, para trazer a palavra de Deus, a gente treme, irmão. Por quê? Porque há um temor, há uma responsabilidade. Por mais que nós nos consagramos, nós oramos, nós buscamos, nós lemos a palavra de Deus, nós simplesmente, nós estamos ali diante do Senhor, mas a gente estamos o quê? Dependente dEle, para que Ele venha falar através de nós. A gente tem a responsabilidade de ler, de meditar na palavra de Deus, mas quem fala é quem? O Espírito Santo. Para que o Espírito Santo venha falar, nós precisamos o quê? Estar preparado, estar lendo a palavra, estar com a palavra no seu coração, para quê? Para você venha transmitir a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Salmo 24, versículo 1, diz assim a palavra do nosso Deus. Aquele que pudesse me acompanhar. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Porque Ele fundou sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. Versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos, fala assim comigo, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, ou em outras palavras, à vaidade, nem faz juramentos com intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça de Deus, da sua salvação. Esta é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai as suas cabeças, ó portas, levantai-se, ó portas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Versículo 9. Levantai as suas cabeças, ó portas, levantai-se, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Quem pode glorificar a Deus por essa palavra? Meus irmãos, estive meditando acerca desse texto, tentando extrair aquilo que o Senhor estava falando comigo acerca da palavra de Deus. Nós simplesmente, a gente não lê a palavra. Nós precisamos sentar, meditar, ter um costume de ler a palavra e perguntar para o Espírito Santo o que Ele quer transmitir para a minha vida, para que eu venha absorver tudo que o Senhor quer passar para mim. E o Senhor, quando eu estava meditando nessa palavra, Deus estava falando comigo acerca de santidade, para que nós venhamos se apresentar diante dEle, não se apresentar de qualquer maneira, mas se apresentar diante de Deus e saber que o Deus, Ele é santo. E nós sabemos, irmãos, que nós, como igreja, graças a Deus, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós procuramos sempre viver uma vida de santidade, viver uma vida de santificação, fugindo da aparência do mal, fugindo daquilo que é imperfeito, fugindo daquilo que não agrada a Deus, desviando nossos olhos e procurando viver uma vida íntegra diante do Senhor. E eu lendo essa palavra no Salmo 24, é um salmo muito interessante, que o salmista, ele vem dizendo: o Senhor pertence à terra
e a sua plenitude. É interessante que o salmista, ele começa a exaltar o nome do Senhor, dizendo que do Senhor é tudo. Do Senhor é terra e do Senhor é a sua plenitude. Mas interessante que no versículo 2, ele diz, porque ele fundou sobre os mares e sobre as correntes, o estabeleceu. No versículo 3, ele diz, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Nós sabemos que Deus, ele é santo. E Deus quer que nós permanecemos diante dele santo, vivendo uma vida de santidade. Desde o Antigo Testamento, nós sabemos ali que quando Deus levantou Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito, Deus tentou todo momento mostrar para o povo de Israel que Deus, ele é um Deus santo, que Deus é um Deus que não tolera aquilo que não venha, a se apresentar diante dele de uma forma, ou seja, de qualquer maneira. E interessante que Moisés sempre se apresentava diante de Deus, e Deus mandava o povo, botava um limite para o povo, para que o povo não viesse se aproximar diante do monte. Por quê? Porque há uma santidade, porque há uma santificação. Deus, ele é santo, e Deus quer que nós nos apresentamos diante dele, vivendo uma vida de santidade, vivendo uma vida de obediência. E nós sabemos, meus irmãos, que a única forma para que nós viemos agradar a Deus é viver uma vida de santidade. E no versículo 4, ele vem dizendo, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade ou à vaidade, e nem faz juramentos com intenção de enganar. Esse Salmo 24 é um salmo muito interessante, que eu estava esmiuçando acerca desse texto, e aqui está dizendo que para que nós viemos apresentar diante de Deus, nós precisamos ser limpo de coração, que não jura enganosamente e não entrega a nossa alma à vaidade. E o salmista vai dizendo, quem subirá ao monte do Senhor? Quem pode se apresentar diante de Deus? Aquele que é santo, aquele que é limpo de mãos, limpo de coração, que não entrega a sua alma à vaidade. Aqui o salmista está dizendo que para nós nos apresentarmos diante de Deus, nós temos que viver uma vida de santidade, viver uma vida pura, viver uma vida com o coração limpo, para que nós não venhamos desagradar o Senhor. E para que nós venhamos apresentar diante dele, adorar o nome dele, nós precisamos estar com a nossa vida totalmente em santidade. Não é de qualquer maneira que Deus vai receber o nosso louvor. Não é de qualquer maneira que Deus quer que nós nos apresentemos a Ele. Tem pessoas que vivem uma vida de qualquer maneira, mas nós, como igreja, nós não vivemos uma vida de qualquer maneira, porque Deus vai levar uma igreja lavada, remida pelo sangue de Jesus. E nós, como igreja, estamos nos preparando para nos encontrar com o noivo nos ares. E Deus vai levar uma igreja santa, imaculada, como diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Ele diz que nós precisamos nos apresentar o nosso corpo limpo, nossa alma limpa, nosso espírito limpo, porque Deus vai levar uma igreja limpa e uma igreja santa. Quem está entendendo a palavra de Deus? Eu separei alguns tópicos aqui, muito interessantes, que o Salmo fala sobre o culto, para que o povo se apresentava diante do Senhor em Jerusalém. Alguns estudiosos vão dizer que esse Salmo está apresentando que é Jesus entrando diante nos céus. Mas interessante aqui, que eu guardei uma palavra muito interessante, o primeiro tópico, que o louvor a Deus de Israel,
ao Criador do universo, fala da qualidade que as pessoas adoram a Deus e devem ter diante dele. Não é de qualquer maneira, como eu disse, que nós vamos nos apresentar diante de Deus. Nós precisamos nos apresentar diante de Deus de uma forma de adoração, mas nós precisamos nos apresentar totalmente de uma forma, não de qualquer maneira, mas uma forma que nós venhamos agradar a Ele. Amém, meus irmãos? O terceiro tópico diz que o pedido para entrar na área do templo diz assim: a santidade é um atributo de Deus, pela qual Ele é moralmente puro, perfeito, separado e acima do que é mal e também imperfeito. O segundo tópico diz: a qualidade do membro do povo de Deus, que leva a se separar dos pagãos e não seguir os maus costumes deste mundo e pertencer somente a Deus e cumprimentar e ser completamente fiel a Ele. Deus quer que nós sejamos fiel a quem? A Deus. Mas Deus não tolera que nós nos apresenta diante dele cocheando em dois pensamentos, irmãos. Ou você adora a Deus, ou você serve ao Senhor, ou você não serve a Ele. Então aqui a santidade diante do Senhor, nós não podemos estar totalmente pensando e cocheando em dois pensamentos. Ou você serve ao Senhor, ou você não serve. Ou você adora a Deus, ou você não adora. Quem está entendendo a palavra de Deus, irmão? Abre comigo a sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 12, versículo 10. Separei algo aqui que eu queria compartilhar com a igreja. Olha o que diz em Hebreus, capítulo 12, versículo de número 10. Pode colocar para mim, por favor? Hebreus, capítulo 12, versículo de número 10. O que diz ali? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Fala para o teu irmão assim: Deus te chamou para ser participante da santidade de Deus. Na Bíblia, a santidade refere-se à separação a Deus e à consagração a Ele, implicando uma vida na semelhança, no caráter, na pureza moral de Deus. É um processo contínuo de crescimento espiritual, onde se busca imitar a perfeição, o amor a Deus, em todas as áreas da nossa vida. Meus irmãos, a nossa maior pregação não é nós pregarmos a palavra de Deus. A nossa maior pregação é o nosso testemunho. É a maneira que nós vivemos. É a maneira que nós nos comportamos. É a maneira que nós nos apresentamos diante de Deus e nos apresentamos também diante dos homens. Então isso é muito importante. A separação a Deus e a santidade começa com a compreensão de que Ele é santo, ou seja, separado de tudo que é pecaminoso e impuro. O que o apóstolo Paulo disse? Não vos ponhei em julgo desigual. Que sociedade tem? Com a justiça e com a iniquidade. Que comunhão tem com a luz e com as trevas? Aí ele vem dizendo: porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei vosso pai e vós sereis os meus filhos e filhos do meu Deus. Por que a palavra de Deus, irmãos, ela preza muito em santidade? Porque para nós nos encontrarmos com Ele, nós precisamos estar em santidade. Mas naquele grande dia,
o nosso corpo será transformado. Diz a palavra de Deus que o nosso corpo será transformado ao fechar e abrir e um piscar de olhos. Aí ele vem dizendo: ante a última trombeta, e a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão. Porque tudo aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e tudo que é mortal se revista da imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ó morte, aonde está o teu agrilhão? Ó inferno, aonde está a sua vitória? Porque o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está entendendo? Nosso corpo será transformado ao fechar e abrir em um piscar de olhos. Um dia desse, eu achei muito interessante essa frase que eu estava lendo. Quem conhece aqui um bicho chamado urubu? Todos nós conhecemos, conhece? Nós sabemos que o urubu come carne morta, come aquilo que não presta. Mas tu sabia, irmãos, que o urubu não consegue comer cadáver, carne de ser humano? Porque a nossa carne, irmãos, ela não presta. Por isso que a nossa carne será transformada. Porque nós vamos nos apresentar diante dele, e o mesmo corpo que nós vamos se apresentar diante de Deus, vai ser o mesmo corpo de Cristo. Por isso que o nosso corpo será transformado. E a consagração a Deus, como seres criados por Deus, somos chamados para nos consagrar a Ele, dedicando a nossa vida para refletir a sua santidade. Quando você, irmãos, dedica a sua vida para Cristo, você está transmitindo a santidade de Cristo. A sua vida, quando você doa a sua vida para a obra de Deus, para as coisas de Deus, a sua vida ela é santificada. Amém, meus irmãos? A santidade aplica uma vida livre de pecado e busca pela pureza moral, buscando refletir a justiça. A nossa vida, quando nós agimos com santidade, ela transmite também a justiça. O cristão, ele é justo. O cristão deve praticar a justiça. Quem está entendendo a palavra de Deus, irmãos? A santidade não é uma conquista instantânea, mas um processo contínuo de crescimento espiritual, onde se busca imitar a Cristo e viver uma vida orientada por Deus. Eu gosto muito dessa passagem em Gálatas, no capítulo 5, versículo de número 16 em diante, que vai falar sobre as obras da carne, e fala sobre os frutos do Espírito. Quer conhecer o verdadeiro cristão? É quando o cristão verdadeiro transmite os frutos do Espírito. Mas qual é os frutos do Espírito, Vinícius? Amor, fala assim comigo: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Diz a palavra de Deus que contra essas coisas não há lei. Ou seja, contra essas coisas não tem como, irmãos, a lei ser contra os frutos do Espírito. Porque quando nós transmitimos santidade, conhecer um verdadeiro cristão, é quando o cristão ele transmite esses frutos do Espírito. Quando você exala os frutos do Espírito, você é um verdadeiro cristão. Quando você pratica amor, quando você é alegre, quando você tem paz, quando você tem alegria, quando você tem longanimidade, quando você tem benignidade, quando você tem bondade, quando você tem fidelidade, quando você tem mansidão,
domínio próprio, irmão, você está transmitindo o verdadeiro caráter de Deus, irmãos. E isso é muito importante. E Deus falando comigo acerca de santidade, eu esmiuçando ali, lendo a palavra de Deus acerca desse texto, para nós nos apresentarmos diante de Deus, nós precisamos nos apresentar vivendo uma vida de santidade. Fala assim comigo, santidade. Precisamos viver uma vida de santidade. O amor a Deus e ao próximo. A santidade se manifesta através do amor a Deus e ao próximo, buscando servir os outros e amar incondicionalmente. Quando você ama o seu próximo, quando você pratica a justiça, quando você ajuda o próximo, você está fazendo aquilo que agrada a Deus. Vida de oração e ao estudo da palavra. A busca pela santidade requer uma vida de oração, onde se busca comunhão com Deus, e ao estudo da palavra, para aprender sobre a vontade de Deus. Vinícius, como é que eu aprendo a servir a Deus verdadeiramente? Através da sua palavra. Todo cristão precisa dedicar a sua vida à palavra. Não tem como nós sermos crentes, sermos servos de Deus, se nós não meditamos na palavra. Como é que eu conheço a Deus, Vinícius? Buscando crescimento, buscando conhecimento. Através de quê? Através de quê? Através da renúncia do pecado. A santidade exige uma renúncia do pecado. E a busca era uma busca pela vida livre de práticas que desagrada a Deus. Em Gálatas capítulo 5, versículo 13, o apóstolo Paulo disse que nós somos livres. Mas ele disse, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Tem gente que usa dessa liberdade e dá ocasião à carne. Deus vai perdoar. Não, Deus já me perdoou, o sangue dele já me purificou de todo pecado. Mas a pessoa esquece que a palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa será alcançado pela misericórdia. Não basta só pecar, não basta só errar contra Deus. Você tem que confessar e deixar. Por isso que o apóstolo Paulo disse, Deus nos chamou para nós sermos livres. Nós, como igreja, nós somos livres. Você é livre, meu irmão. Você é livre, minha irmã. Você é livre para adorar a Deus. Você é livre para servir a Deus. Mas você não pode usar dessa liberdade para dar ocasião à sua carne. Para dar ocasião ao homem interior. Quem está entendendo, irmãos? E essa liberdade que o apóstolo Paulo está dizendo, é que nós, irmãos, como crentes, como servo de Deus, nós não estamos debaixo de um jugo. Não estamos debaixo de um peso, irmão. Servir a Deus para nós não é estar debaixo de um peso, de um jugo. Servir a Deus, irmão, é com alegria. Servir a Deus é com regozijo. Servir a Deus, irmão, é servir a Deus com alegria, irmãos. Não é viver uma vida como muitos estão aí vivendo. Nós precisamos viver uma vida de santidade, mas com alegria. Transmitindo santidade. Transmitindo a alegria do Senhor. A santidade na Bíblia, irmão, é um chamado para viver uma vida dedicada a Deus, livre de pecado, como uma pureza moral e um crescimento espiritual contínuo, refletindo o amor e a santidade de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Tem gente que diz, eu não sou perfeito. Você, como cristão, precisa ser perfeito, porque você carrega a palavra de Deus. Mas quando você pratica a palavra de Deus, o próprio Deus te santifica, irmãos. O próprio Deus mostra que você está vivendo uma vida de santidade. E aqui no Salmo 24, que nós acabamos de ler, para que as pessoas viessem se apresentar diante de Deus, as pessoas precisavam estar vivendo uma vida separada. Deus não quer que você se apresente diante dele de qualquer maneira.
Você tem que se apresentar diante de Deus vivendo uma vida santa, uma vida dedicada a Ele, uma vida de separação a Ele. E isso Deus vai agradar a Ele. Amém, meus irmãos? Para que nós possamos viver uma vida de santidade, eu sei que falar de santidade arranca pouco glória dentro da igreja. Mas falar de prosperidade arranca mais glória dentro da igreja. Mas para que nós possamos nos encontrar com Deus, irmão, só através da santidade. Não tem outra coisa. Não tem outra coisa, não é isso, pastor? Se eu estiver errado, me conserte. Estou aqui para aprender com meus irmãos. Mas para nós nos apresentarmos diante dele, precisamos de viver uma vida de santidade. Esse mundo, eles vivem conforme eles querem viver. Mas nós não, nós vivemos da maneira que a palavra diz. Nós andamos da maneira que a palavra diz. Nós vivemos da maneira que a palavra diz. Mas é difícil, Vinícius. Não é difícil. Difícil, irmãos, é viver nesse mundo. Difícil são para essas pessoas que não têm força de estar aqui. Difícil é para essas pessoas que não conseguem largar as drogas. Difícil é para essas pessoas que estão dentro do hospital. Difícil é para pessoas que estão acamadas. Difícil é para essas pessoas que estão num bar, bebendo, se embriagando, se prostituindo. Mas você não, você é livre para estar adorando o nome dele, para estar exaltando o nome dele, glorificando o nome dele. Então, irmão, fique alegre, se regozija, porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Amém? Irmãos, quando eu era solteiro, eu me dedicava muito ao evangelismo, às coisas de Deus. E Deus falava para mim assim: cuide das minhas coisas, que eu cuido da sua vida. Faça a minha vontade, que eu vou fazer tudo na sua vida. Irmãos, teve um momento da minha vida que eu fazia tanto a obra de Deus, tanta obra de Deus, que eu me dedicava às coisas do Senhor. Eu saía com uma missionária, às vezes alguns irmãos, a gente ia para um asilo, onde pessoas eram abandonadas pelos filhos, senhoras, senhores. Tem até algumas fotos aqui. Nós íamos para o asilo, nós orávamos, fazíamos um culto, porque dentro do asilo tinha um culto, tinha uma igreja dentro do asilo, e nós ali fazíamos um culto, eu e a missionária, e as velhinhas se alegravam, se regozijavam, o senhorzinho também se alegrava, agarrava o meu braço, queria ir embora junto comigo. Falei, não, fica aí. Irmãos, era maravilhoso, irmão. Entrava dentro do asilo, umas pessoas acamadas, não conseguia sair da cama, pessoas ali abandonadas pelos filhos, e nós ali orávamos, estendia as mãos, botava nossas mãos diante delas, orávamos elas, e elas se alegravam, irmãos. E toda semana nós estávamos ali. A gente saía do asilo, e do asilo nós íamos para o hospital, do hospital, pessoas ali acamadas, irmão. Pensa numa situação difícil. Nós orávamos aquelas pessoas, pedíamos a Deus para Deus curar aquelas pessoas. Irmãos, muitas vidas se renderam aos pés de Cristo, através desse evangelismo. E do hospital nós íamos para o monte adorar o nome do Senhor e orar um pouco, nos separar para estar buscando o Senhor. Irmãos, e a minha vida foi totalmente dedicada a isso, ao evangelismo, mas só porque eu fiz isso no passado, que eu não vou fazer no presente. Quando você for convocado para um evangelismo, a fazer algo para que a palavra de Deus se cumpra na sua vida, faça, porque você não tem nada a perder, irmãos. Deus falou comigo, cuide das minhas coisas, que eu vou cuidar da sua vida. E Deus cuidou da minha vida, irmão. E hoje eu estou desfrutando de tudo aquilo que Deus falou comigo, irmão. E você vai desfrutar de tudo aquilo que Deus falou contigo. Você crê nisso, irmão? Você crê que você vai desfrutar do que o Senhor falou contigo? Então se alegra, porque Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, amém? Fique de pé, irmãos, quero fazer uma oração, mais uma oração. Foi uma palavra assim igual do pastor, mas creio que estou aprendendo. Amém, vamos orar pela Mauri, né? Tem mais alguém, irmãos? Você queira pedir oração?
Karina? A amiga da Karina. Uma jovem, irmãos, que teve um bebê nas trompas. Amém. Agnaldo. Daí ele está falando uma jovem que teve um bebê nas trompas. Está muito mal no hospital, irmão. Só um milagre para que ela venha sair do hospital. Mas você crê no Deus de milagre, irmão? Você crê nesse Deus? Enquanto nós estamos aqui, irmãos, Deus pode visitar essas pessoas. Todas essas pessoas que pediram oração aqui, Deus pode visitar elas. Se você tem fé, se você acredita que Deus pode fazer um milagre, ore junto com a gente. Pai, nós te glorificamos, ó Deus, nessa noite, pela sua palavra. Essa palavra, Pai, que o Senhor tem colocado ao meu coração, que eu estou meditando, ruminando, Pai, essa palavra, Senhor. Mas são vidas, ó Pai, que precisam de um milagre. São vidas aqui, meu Pai, que precisam ser alcançadas pelo Senhor. E somente o Senhor pode, meu Pai, gerar um milagre nessas vidas. Pai, Tu és um Deus do impossível, Pai. Tu és um Deus que opera milagre e prodígio. Visita, meu Pai, essa jovem no hospital. Tira, meu Pai, essa jovem dessa situação, Senhor. Pai, como igreja, nós unimos a nossa fé, Pai. Nós clamamos, meu Pai, o Teu nome. E pedimos o Senhor, visita agora, Pai, essa vida. Tira, meu Pai, em nome de Jesus, desse hospital. Pai, opera, Senhor, milagre. Visita, meu Pai, nossa irmã Mauri. Deus, que o Senhor possa alcançar essa vida, Pai. Que o Senhor possa manifestar o Seu poder. Que o Senhor possa agir, meu Pai. Visita, meu Pai, nosso irmão Agnaldo. Visita, meu Pai, em nome de Jesus, e faz a Tua obra, Pai. Manifesta, Deus, a Sua glória, Senhor. Somente o Senhor sabe, Deus, como tratar. Somente o Senhor sabe, Deus, como convencer. Somente o Senhor sabe, Deus, como trabalhar, Pai. Vai de encontro, Pai, a nossa casa, nossa família. Vai de encontro, meu Pai, a cada necessidade. Nós estamos aqui, meu Pai, para Te adorar, Senhor. Nós adoramos um Deus vivo, um Deus que não dorme, um Deus que não cochila. E quando nós se apresentamos diante do Senhor, nós precisamos, ó Pai, acreditar que o Senhor está cuidando de tudo. Pai, opera, Senhor, um milagre nessas vidas. Manifesta o Seu poder. Deus, opera maravilhas, ó Pai. Aquelas vidas, ó Pai, que não estão aqui hoje, que congregam nesta igreja, Senhor. Pai, tira todo impedimento, Pai. Tira, meu Pai, as barreiras. Para que essas vidas, meu Pai, não venham ficar em casa, Senhor. Para que elas venham sentir a alegria de estar na Sua presença, Senhor. Para que essas vidas venham ter prazer de Te adorar, Senhor. Venha ter prazer de Te servir, Pai. Pai, viver uma vida na Sua presença não é viver uma vida de peso, Pai, mas é viver uma vida livre, é viver uma vida de abundância, uma vida próspera, Senhor, tanto na vida espiritual, em todas as áreas. Nós estamos aqui para Te adorar, para Te exaltar, Senhor. Que através dessa palavra, Pai, o Senhor possa, meu Pai, continuar falando ao nosso coração. E o Teu nome venha a ser a cada dia na nossa vida glorificado. Nós Te adoramos, ó Pai, por essa igreja. Te agradecemos pela vida do pastor Amarildo. Te agradecemos, ó Pai, pela vida do pastor Teu ungido, Senhor. Pela sua família, pela sua casa. Concede o desejo do coração, meu Pai, do Teu filho.
E dá vitória ao teu servo, Senhor. Enche ele com a sua graça, com o seu poder. Dá vitória ao teu filho. Tudo aquilo que ele tem apresentado diante do Senhor. Dá vitória à sua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Fique com essa palavra, que Deus possa continuar falando ao seu coração. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Palavra abençoada, né? Eu creio que cada um recebeu e guardou no seu coração, né? Uma palavra cheia, né? Mostramos que cada um de nós que temos que renunciar ao pecado, né? E se encher da presença do Senhor, porque sem a presença do Senhor, a nossa vida não é nada, né? E o pecado realmente ele domina nossas vidas quando nós estamos realmente sujos deles, né? E o mundo está aí, né? Para enganar e trazer tudo de ruim para nossas vidas, mas nós estamos aqui fortes, buscando a presença do Senhor e se enchendo da santidade de Deus, né? Glórias a Deus, Pai. A gente pode encerrar já o culto? Pai, muito obrigado, Pai. Vamos fechar nossos olhos, vamos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo, Pai. Pai, muito obrigado, Pai, por essa noite abençoada, Senhor Deus. Obrigado, porque o Senhor já derramou bênçãos nas vidas de cada um que está aqui, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor é bom e a Tua vontade é perfeita e agradável. E eu creio, Senhor Jesus, pessoas aqui, Senhor, saindo, Senhor, cheio da Tua glória, Senhor Jesus, saindo cheio do Teu poder, mentes modificadas, corações cheios do Teu Espírito Santo. E sabendo, Senhor Jesus, nós temos que ter uma alma pura, Senhor, para estar mais presente do Senhor, que o Senhor possa ter, a nossa presença possa estar junto ao Senhor, Pai. Pai, muito obrigada, Pai. Leve os nossos irmãos, Pai, na Tua santa paz. E que nós teremos um culto abençoado no domingo, cheio da Tua glória. Que nossos irmãos estejam cheios aqui. Porque eles estão saindo cheios e vão receber cada vez mais no domingo à noite, Pai. Muito obrigada, Pai. Eu só tenho que te agradecer e abençoar cada um que aqui está. Amém. Glória a Deus.